Olá, começa agora mais um Câmara Entrevista. Eu tô aqui com a Emanuela Barreto, ela que é a diretora da Escola do Legislativo, e veio falar com a gente sobre a Flipa, o assunto que tá bombando aqui na Câmara nos últimos dias, né? Oi, Manu, seja bem-vinda. Oi, Karine, tudo jóia? Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre muito bom conversar, bater um papo com você e com a galera que nos acompanha aqui pela TV Câmara. O prazer é nosso em receber você, tá, Manu? E olha só, primeiro a gente quer que você conte aí para os nossos ouvintes e nossos telespectadores como que foi que a Escola do Legislativo recebeu esse convite para participar da Flipa. Olha, Karine, nós recebemos esse convite por meio da galera da organização da Flipa, né, o pessoal da comunicação, da presidência, e recebemos com muita felicidade. Pouso Alegre sediar pela primeira vez uma feira literária é uma felicidade muito grande, né? Para nós que trabalhamos diretamente com a educação, a leitura é uma das ferramentas mais importantes para a educação, né? Para a efetivação da educação. A leitura desde bem cedo, a leitura ao longo da vida é muito importante, né? É importante para a gente desenvolver a nossa criticidade, que é uma tecla que a Escola do Legislativo bate muito, esse aguçamento da criticidade, a importância do cidadão ter criticidade diante do mundo. E a leitura, sem dúvida, acho que é a ferramenta mais importante aí para a gente conseguir alcançar esse norte, né? Nós que somos jornalistas, né, Karine? A gente sempre gosta muito de ler. Eu lia, quando pequenininha, eu gostava muito de ler jornal impresso. A gente da época do jornal impresso, né? Criança já lia jornal, né, Já Manu? lia. A minha mãe usava o jornal, olha só, na minha família não existia muito esse hábito da leitura. Então, a minha mãe usava jornal antigo, para forrar o chão da cozinha quando ela ia cozinhar, para não cair sujeira no chão. E eu abaixava, assim, enquanto ela estava fazendo a comida, eu abaixava e ficava lendo lá as manchetes e tal. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Mesmo sabendo que eram notícias antigas, como era jornal impresso, o jornal impresso ele sempre explica muito mais a notícia, né? Então eu gostava muito de ler. E aí, conforme eu fui crescendo, comecei a ler mais livros mesmo, literatura, crônicas. Eu amo crônica. Então, estou muito animada com a nossa feira literária. Inclusive, faço parte da comissão julgadora. Então, posso já dar um spoiler aí para vocês, que vem coisa muito boa por aí. Autores de nível muito alto, com materiais, né, com produções literárias muito legais. A gente vai ter uma editora também. Então, tá um material muito rico. E estou muito feliz de poder fazer parte, como cidadã também, né, acompanhar aqui na nossa cidade essa evolução, esse caminhar, né, para o desenvolvimento que a leitura traz. Ô Manu, e qual que é o objetivo da escola agora fazendo parte dessa feira literária? Então, Karine, nós temos dois objetivos, né? O primeiro objetivo, claro, é contribuir com a efetivação da feira, né? Contribuir com o acontecer da feira por meio das nossas atividades, né? Então, a gente vai ter aí, no primeiro dia tem uma mesa redonda, onde a gente vai conversar sobre educação para a cidadania, né? Que é um dos pontos altos aqui da nossa Escola do Legislativo. E no segundo dia, a gente vai ter a participação dos nossos analistas, William e Rafael. Eles vão participar de uma atividade muito legal com cinema. Então, dentro dessas duas atividades, aí, tanto na mesa redonda, que eu vou participar junto com a Luísa, que vai ser nossa super mediadora, dentro dessa mesa redonda, a gente vai discutir muito sobre o papel da leitura, da literatura, dentro da educação para a cidadania. E uma outra questão que a gente traz também para a feira, que eu entendo que é tão importante quanto, é divulgar ainda mais a Coleção em Miúdos. A Coleção em Miúdos nasceu aqui em Pouso Alegre pelas mãos, né, e pela mente brilhante da Madu Macedo. Aproveitar aqui a audiência, mandar um abraço para a Madu, que é telespectadora da TV Câmara, é ouvinte da Rádio Legislativa. Então, Madu, um beijo nosso para você. E quando a Madu criou essa coleção, ela já pensava, né, que essa coleção pudesse chegar para as crianças e adolescentes. O que ela não imaginava que ia chegar tão longe para tantas crianças, tantos adolescentes. Hoje a Coleção em Miúdos é um best-seller. A gente tem mais de 700 mil cópias distribuídas. Isso, segundo o Senado Federal, a gráfica do Senado, a distribuição que é feita pelo Senado, fora aí a cota dos senadores, né, que cada um dos senadores tem uma cota alta de impressões e eles sempre utilizam essas
impressões. Então, um dos nossos objetivos com a participação da Escola do Legislativo na feira é divulgar ainda mais a coleção em miúdos e aproveitar esse momento para mostrar a coleção em miúdos para o Pouso Alegrense, porque esse trabalho da Madu Macedo está em mais de 700 municípios brasileiros. Mas a gente sabe, claro, que aqui em Pouso Alegre ainda existe muita gente que não conhece o trabalho, né, não conhece o material, talvez porque não esteja envolvido com as questões de escola, tal, públicos de outros lugares. Sim. Então é uma oportunidade muito legal para que esses outros públicos também conheçam esse trabalho e tenham acesso a esse material que é tão rico, tão vasto e que pode ser disponibilizado de forma gratuita para o cidadão, né? É só baixar lá no site da Gráfica do Senado, da Livraria do Senado. Com certeza. Bem lembrado da Madu, viu, Manu? A Madu aí, que foi servidora aqui da casa, fez e continua fazendo história no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né, Manu? Fora do Brasil um abraço, viu, Madu? E olha só, agora eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre como que a literatura e a educação política se conectam dentro dessa proposta da Feira Literária. Olha, Karine, a literatura se conecta com a educação cidadã, com a educação política. Eu penso que primordialmente com relação a esse aguçamento da visão crítica, né? Quando a gente começa a ler isso no nosso processo de alfabetização e quando nós estamos assim caminhando na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica, ao passo que a gente vai conhecendo novos autores, novas leituras, né, novas perspectivas, isso vai nos ajudando a construir a nossa própria impressão sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre a realidade. Uma sociedade que lê pouco é uma sociedade que vota mal. Isso a gente tem muitos dados que demonstram, né? O que é votar mal? Votar mal é você votar sem conhecer quem você está votando, sem conhecer as propostas, depois sem acompanhar o resultado do seu voto. Isso é votar mal, né? Porque o direito de escolher A ou B, isso é o direito democrático e isso tem que acontecer e tem que ser celebrado. Votar mal, que eu digo aqui, é isso, é o cidadão só chegar lá no dia das eleições, colocar seu voto na urna e 2 meses depois a pessoa nem saber em quem votou. Depois nem lembra, né? Nem lembra em quem votou e nem sabe também quais são as atribuições daqueles representantes que elegeu. O nosso voto é um dos momentos mais importantes da nossa vida democrática. Viver em democracia não é fácil, como a Madu já falava nas aulas aqui da Escola do Legislativo, né? Viver em democracia, a democracia é um regime de gente grande. Participar da vida democrática, e isso é algo que todos nós temos que participar, a gente participa, né? Querendo ou não, porque o voto é obrigatório, né? E para além do voto, a nossa vivência em sociedade, ela acontece. Então, nós já estamos dentro desse jogo. O que a gente precisa? Saber as regras do jogo, né? Para a gente poder jogar certo. Tanto nós como cidadãos, do lado do cidadão, tanto como os nossos representantes, do lado dos representantes, né? Porque nós estamos o tempo todo partilhando essas decisões e sendo impactados pelo que os nossos representantes decidem. Então, se as decisões dos nossos representantes impactam diretamente na nossa vida, nós temos que saber o que eles decidem, por que eles decidem, como eles decidem, não é? E como nós podemos participar dessas decisões. Que tipo de pressão popular que pode ser feita para que uma decisão aconteça ou para que ela não aconteça. Né? Até que ponto o cidadão pode participar, pode intervir, né? E a participação do cidadão, ela é muito importante para os representantes, né? Tanto no legislativo quanto no executivo. E ela faz sim a diferença. Então, a leitura, Karine, eu vejo que ela nos ajuda muito quando a gente desenvolve esse hábito da leitura, porque a leitura que começa com a literatura, né, é uma leitura muito divertida, muito gostosa, e aí a gente tem a literatura em tantas áreas, né, tão diversificado isso. Então, assim, você pode escolher um autor do que você quiser, do assunto que você quiser. E a partir do momento que você começa a ter esse prazer pela leitura, começa a incentivar isso em casa, com seus filhos, com as crianças pequenas, a gente vai criando uma geração de leitores. E uma geração de leitores certamente é uma geração de cidadãos mais conscientes, porque a partir do momento que você lê, por exemplo, eu contei que eu lia crônica quando eu era adolescente, era um gênero literário que eu gostava muito, gosto até hoje, né? Então, a partir do momento que eu leio crônicas e eu gosto de ler crônica, depois eu vou começar a ler outros textos. Daqui a pouco eu vou ler um texto jurídico e vou compreender, né? Eu vou ler um texto, por exemplo, da sessão, a reportagem sobre a sessão ordinária da Câmara de Pouso Alegre, e eu vou entender o que está sendo dito ali, né? Depois eu vou ler uma reportagem sobre o Congresso, eu vou ouvir uma reportagem sobre uma decisão que foi tomada no Senado Federal.
E eu vou conseguir compreender. E mais do que compreender, né? Eu vou conseguir ter uma visão crítica sobre aquilo. Por que tal senador votou de um jeito? Né? Por que tal deputado votou de outra forma? Por que tal projeto é só de iniciativa do executivo, não é de iniciativa do legislativo? O que o legislativo pode fazer, o que o executivo pode, o que cada um não pode fazer? Então é muito importante quando o cidadão entende isso, compreende esses meandros todos, esses detalhes todos, da administração pública, do poder público, de como tudo isso funciona. E a literatura, sem dúvida alguma, acho que é uma porta de entrada para essa visão crítica, esse aguçamento crítico, e uma porta de entrada muito divertida, muito bonita, né? Quando nós que temos filhos pequenos, né, Karine, a gente ter esse momento, e aí fica aqui um convite, assim, né, para todas as mães, todos os pais, que a gente possa ter um momentinho com os nossos filhos, assim, de leitura em casa. E procurar livros que eles curtam, que sejam de temas que eles gostem, né? Para não ser uma coisa chata, porque tem muitas crianças que ainda veem a leitura como algo chato. Né? Então, assim, quando a gente consegue encontrar um gênero literário que o nosso filho goste, por exemplo, o meu filho gosta muito do Diário de um Banana. É um tipo de leitura que ele gosta e toda leitura é bacana, né? Sim. Toda leitura é legal, toda leitura vale. É o que eu te contei, né? Quando eu era pequena, eu lia texto antigo de jornal que estava sendo usado com outra finalidade, que não era a finalidade da leitura. Mas, de alguma forma, aquilo me ajudou, porque eu lia coisas que eram reais, que eram bem escritas, que, de alguma forma, me ajudavam a fundamentar outros assuntos, né? Então, acho que é isso. A leitura é fundamental. A gente trazer e realmente incentivar a leitura, sobretudo, para as crianças. Manu, e dentro das propostas que a escola traz para a feira literária, o que você destacaria aí de mais importante? Olha, o que eu destaco hoje, Karine, sem dúvida, é a Agenda 2030. Né? A coleção Em Miúdos é uma coletânea muito bacana, tem livros incríveis, todos os livros são muito importantes, mas o livro mais novo que foi lançado é a Agenda 2030. Acho que é um assunto muito importante que todos nós precisamos entender, precisamos conhecer o que é essa Agenda 2030, o que a ONU quis com a Agenda 2030, o que as 193 nações que assinaram esse documento entendiam e entendem que é importante para o mundo, para a gente construir um mundo mais justo, um mundo mais solidário, um mundo melhor para todos nós no nosso dia a dia. Então, esse novo texto da Madu Macedo, Agenda 2030 em Miúdos, é um texto que fala com as crianças, mas também fala conosco, né, adultos, sobre o nosso papel dentro da sociedade, porque uma das premissas da Agenda 2030 é essa, né, que seja uma ação dos governos, das empresas e das pessoas. Então é um compromisso nosso também, todos nós cidadãos brasileiros. Afinal de contas, o Brasil é uma das nações que assinou o documento. Então nós, país, nação brasileira, fazemos parte da Agenda 2030. Então, é um material muito legal, a ilustração ficou linda mais uma vez, é um trabalho muito bacana. E vou puxar uma sardinha agora para nós, TV Câmara, né? Teve um trabalho muito legal da TV Câmara dentro desse projeto. Aproveitar aqui para te agradecer, Karine, como diretora da TV, agradecer toda a sua equipe. A TV Câmara fez um trabalho lindo nessa edição, que nós criamos, eu e a Madu, a gente criou um projeto multimídia para a coleção Em Miúdos daqui para frente. Então, a partir de agora, os novos livros vão sempre sair com QR Code, né, com vídeos, contando de um jeito mais próximo ainda, né, das crianças e dos adolescentes, como que aqueles conceitos que estão ali no livro fazem parte da nossa vida. E aí, dentro desse projeto, a nossa TV Câmara, aqui da Câmara de Pouso Alegre, que já faz um trabalho fantástico, fez, mais uma vez, uma produção incrível, ficou lindo, o trabalho está sendo super elogiado, viu, Karine, no Brasil todo. Com o lançamento do livro, eu estou recebendo muitas ligações, muitas mensagens de colegas de outras câmaras, de assembleias legislativas que já estão usando o material multimídia para divulgar e para estudar a Agenda 2030. Então, quero parabenizar a TV Câmara pela edição do material, pela produção, ficou muito legal. Mais uma vez, né, essa parceria da Escola do Legislativo com a TV e dar essa notícia aí para vocês, que o material está sendo super elogiado aí, Brasil afora. Olha só que bom, né? Importante essa parceria entre todos os setores da Câmara, sempre todos juntos, né, Manu? Comunicação também, todos com mais... certeza. Sempre envolvidos a fim de um propósito único, né? Bom, Manu, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que essa feira literária, de uma forma geral, pode inspirar, se é que ela pode, acredito que sim, né? Futuras ações aí da Escola do Legislativo.
Da Escola do Legislativo, bacana. Eu acho que a feira vai ser um momento muito legal da gente conversar com o público, né? Conversar com os leitores e ter essa troca, né? Saber diante daquilo que a gente trabalha, dos nossos projetos, e aí para além da coleção em miúdos, de todos os projetos que a gente desenvolve aqui, que são muitos, né? Como que os leitores gostariam que esses projetos chegassem para eles. Então eu acredito que vai ser um momento legal aí da gente ter essa troca e ouvir, ter esse retorno, esse feedback da galera do que a gente pode fazer, de quais outros trabalhos nós poderíamos, quais outras frentes que nós poderíamos atuar e tentar aí colocar novos projetos, né? Emplacar cada vez mais novos projetos, né? A nossa escola tem 20 anos de atuação, já 21 anos de atuação, e é sempre bom a gente ter esse retorno da população, de quem utiliza os serviços. Muitos dos nossos projetos vieram justamente da população, né? Do ouvir, do escutar, de prestar atenção no que as pessoas estão solicitando, o que a sociedade está solicitando, e a gente criar projetos para atender essa demanda. Então, acho que a Flipa vai ser um momento muito legal da gente trocar essas boas informações e saber o que a gente pode fazer de novo aí para os próximos anos, para os próximos projetos. Bom, Manu, então vamos encerrar agora deixando um convite, né, para o pessoal que está em casa vir acompanhar as atividades da escola especificamente aí na Flipa. Maravilha! Bom, aproveitar então para deixar um convite bem especial para você que está ligadinho aqui com a gente na TV Câmara ou está nos ouvindo agora pela Rádio Legislativa FM, que você participe conosco da primeira feira literária de Pouso Alegre. Vai ser um momento muito bacana, a Escola do Legislativo vai marcar presença, mas muito mais que a Escola do Legislativo, a gente vai ter gente muito bacana, grandes autores, editoras, é um momento muito legal e o principal disso tudo é você, público, leitor, né? A gente precisa que os leitores estejam aqui com a gente para a gente ter essa conversa aí que eu falei, esse bate-papo, esse retorno, saber o que a população espera da feira literária, espera dos nossos projetos, das nossas ações. Então, espero vocês aqui no dia 13 e 14 de novembro. Combinado. E a gente também, tá? Espera vocês aqui. Manu, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Karine. Até a próxima. E depois você volta para contar pra gente como que foi. Beleza, combinado. Um abraço para você. Continue na nossa programação que a gente volta a qualquer momento.